Os nossos processos judiciais são públicos. Isso está descrito no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Lá é muito claro ao dizer: os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade. Bom, então a gente tem uma regra no processo brasileiro, que é a publicidade. É importante a publicidade? Claro que é, evidente que é, principalmente porque a sociedade tem interesse em saber como o judiciário está tratando dos casos que chegam a ele, como o judiciário se comporta diante de sua demanda. Isso, então, é de suma importância. Isso demonstra, por exemplo, a transparência do nosso judiciário e até uma forma, inclusive, de evitar abusos por parte do judiciário, porque a sociedade também está sabendo o que se motivou e está se colocando a público as decisões do judiciário brasileiro. Agora, é claro, vocês sabem que existem algumas exceções, como, por exemplo, infrações que não caracterizam crime, como, por exemplo, aquelas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes envolvendo criança e adolescente, os casos de processos da área de família, os crimes sexuais. Nesses casos, nós temos o sigilo como a imposição. Se impõe o sigilo, até porque nesses casos existe também o direito à intimidade, à privacidade das pessoas. Um processo, ele não pode ser também causa de constrangimento ao livre-arbítrio de quem está o conduzindo. Todavia, o vídeo de hoje é sobre o inquérito policial. Então, antes que eu comece a falar sobre o sigilo do inquérito, eu já peço, amigos, se inscrevam aqui no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que estão vindo. Também dê o like, é muito importante para nós. Compartilhe com seus amigos e faz isso agora, leva 2 segundos. Faz isso agora, senão tu te esquece depois. Bom, feito isso, vamos falar sobre o inquérito. O inquérito policial, ou seja, aquele procedimento na fase investigativa, ele é, de regra geral, exatamente o contrário do processo. Enquanto o processo é público, o inquérito policial ele é sigiloso. Nós temos sigilo do inquérito policial. Por quê? Porque para o inquérito surtir os efeitos que ele tem que surtir, é imperioso o sigilo. Porque se o inquérito, as investigações fossem públicas, as investigações sempre iriam fracassar. Então é claro, amigos, que o sigilo se impõe. É evidente que as investigações são objetos da polícia e quem está sendo objeto de investigação, é claro que não vai ficar sabendo do que está acontecendo até o momento que o ato for praticado. Até o momento do indiciamento, por exemplo. Agora, é claro que existe uma exceção. Para os envolvidos no inquérito, é importante lembrar que o sigilo ele é mitigado quando se traduz para o advogado. De sorte, o advogado, meus amigos, ele não tem, certo, a barreira do sigilo. Não porque o inquérito tem ampla defesa, ele não tem, mas é um direito do seu advogado de atuar da melhor forma. Então, amigos, por isso que muitas vezes se impetra mandado de segurança para o advogado poder ter acesso aos autos do inquérito. Esse direito do advogado, ele está, em primeiro lugar, na Constituição Federal, mas sob forma de súmula vinculante. O STF editou a súmula vinculante número 14, e a súmula vinculante 14, ela diz que é direito do defensor no interesse do representado. Vejam bem, no interesse do representado. Ter acesso amplo
aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso é a súmula vinculante 14. Todos os tribunais precisam obedecer, as autoridades policiais também. Agora, além disso, nós temos a Lei 8906 de 94, que é a lei que trata do Estatuto da OAB. E no artigo 7º, inciso 14, ele é muito claro ao dizer que é direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito, sigilosos ou não, com ou sem procuração, em qualquer repartição pública, podendo inclusive tirar cópias e tomar apontamentos. Isso mostra, então, uma relativização do princípio do sigilo, ou seja, o advogado tem acesso. Agora, esse acesso do advogado a um inquérito sigiloso, ele também sofre mitigação. Ou seja, em alguns casos, o inquérito terá sigilo absoluto, inclusive para o advogado. Que casos são esses? Ora, quando a gente pega a súmula vinculante 14, começa a dizer o quê? Que é direito do defensor no interesse do representado. Então, vamos supor que mesmo não haja ainda procuração, não há. É preciso que o defensor demonstre de alguma maneira que ele está atuando nos interesses do representado. Por isso que muitas vezes os delegados de polícia, eles estão negando acesso aos autos do inquérito, argumentando que o advogado não provou que está atuando nos interesses do representado, como, por exemplo, a juntada de uma procuração. Então aí nós temos um primeiro obstáculo. Se não é nos interesses do representado, o inquérito é sigiloso, inclusive, para esse advogado. Mas já documentados em processo investigatório. O que isso quer dizer? Que são os documentos, amigos, que estão já dentro do inquérito, não aqueles que ainda vão ser produzidos. Ora, o motivo é óbvio. Primeiro, o juiz autoriza uma interceptação telefônica. Vamos supor que ele não está em autos apartados, está nos autos principais do inquérito. Se o advogado ficar sabendo, ele vai dizer para o cliente. E a diligência policial vai ir por água abaixo. Essa diligência não vai lograr êxito. Por quê? Porque é óbvio que o cliente não vai utilizar o telefone. Agora, depois que a interceptação foi concluída, aí sim, aí é incluído no inquérito policial e o advogado terá pleno acesso, amplo acesso. Segundo, amigos, casos de dano irreparável. Ora, vocês imaginem se é autorizada a infiltração de um agente policial em um morro para desmantelar um bando de traficantes. Vejam, se por acaso isso for público para o advogado dos traficantes no inquérito, aquele agente infiltrado está com os dias contados. Então é evidente que ele vai com um codinome, é evidente que isso é mantido em sigilo, em autos apartados, e o advogado só irá ter acesso depois que essa diligência foi cumprida e colocada dentro do inquérito. Esses advogados geralmente não pedem para ter vista a essas diligências porque eles nem imaginam que elas estão acontecendo. E por fim, é importante lembrar que são órgãos, o acesso é com órgãos de competência da Polícia Judiciária, ou seja, aquelas responsáveis pelo inquérito, presidido por um delegado de carreira, ou Polícia Federal ou Polícia Civil. Muito bem. Dito isso, fica agora o resumo para vocês. O inquérito é sigiloso? É. Para o advogado, não. A não ser que o advogado não atue nos interesses do indiciado, do agente lá, a não ser que prejudique as investigações, como, por exemplo, uma interceptação judicial, e quando houver risco de dano irreparável. Nesses casos, só depois de concluído o advogado tem acesso. Sempre se tratando de inquérito da Polícia Federal ou da Polícia Civil. São as polícias judiciárias. Certinho? Tá aqui o recado de hoje. Recado curto, simples e direto.
Até o nosso próximo vídeo, amigos. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.